Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. E peço a vocês também que estão acompanhando a notícia que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente sempre estar por dentro de onde está vindo a nossa audiência. Pessoal, quando forem se inscrever no canal, lembrem-se de ativar o sininho de notificação, porque quando postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, bora para a notícia. Mais de 400 pessoas atingidas com isso sem contar todas as outras que estão sendo atingidas diariamente. Alexandre de Moraes, parece que a casa está caindo aí, né, Cris? Boa tarde. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Serrão, Marco, boa tarde para nossa audiência paciente aí que nos esperou, mais um atraso, pedimos desculpas, mas agradecemos mesmo de verdade que vocês continuam conosco, nos aguardando aí. Então, quando a gente fala mais de 400 pessoas, dá a impressão que até é pouco, né? Porque a gente sabe de tantas e tantas e tantas pessoas censuradas, bloqueadas, desmonetizadas. Não são só pessoas conhecidas. Os nossos seguidores reiteradamente nos informam nas nossas redes sociais. Todos nós temos esses casos para citar, e eu tenho muitos. Derrubaram um post meu, eu publiquei no Facebook uma matéria da Gazeta, derrubaram, eu publiquei no Instagram uma matéria da Revista Oeste, derrubaram, eu repliquei aqui uma fala do Augusto Nunes, derrubaram, perdi minha conta, já estou na segunda conta, terceira conta. Então são milhares. Eu ouso dizer que são dezenas de milhares, se é que o dedo nervoso lá do Alexandre de Moraes conseguiu assinar tanta ordem para censurar a gente nos últimos anos. Mas já vem de anos, né? Então deve ter conseguido sim. E agora a gente precisa lembrar que a Anatel tem poder de polícia, né? Pelo menos o presidente da Anatel diz isso. Então não é só o Alexandre de Moraes, ele criou vamos usar um termo também que essa turma adora, ele criou um ecossistema de censura. Ele implantou como regime jurídico no Brasil a censura. Só que é a censura apenas e tão somente a conservadores, a quem pensa diferente do governo que ele apoia, que ele ajudou a eleger, com as medidas censoriais, né, arbitrárias e de censura na época da eleição. Ele e os demais, né, porque os outros integrantes da corte, seja a Corte Suprema, seja a Corte Eleitoral, ou se calaram, e quem cala consente, né? Ou assinaram embaixo, tal qual o Rodrigo Pacheco, né? Conivente, omisso, né? Capacho, bem no estilo ali, podem continuar com a censura, com a tortura, com as ilegalidades. Eu vou fingir que não vejo. Eu sou o responsável por fiscalizar o judiciário, mas eu vou fingir que não vejo, né, Rodrigo Pacheco? É mais ou menos isso. 400 pessoas citadas aí nesse relatório do Comitê Judiciário, né, o nome, é o equivalente a uma CCJ do Congresso americano. Esse comitê analisou e emitiu um relatório de quase 600 páginas, apenas e tão somente sobre as ilegalidades cometidas por Alexandre de Moraes, que eles chamam de censor o tempo todo, né? E a gente vem mostrando isso há muito tempo, até que, enfim, chegou no exterior. Aliás, já tinha chegado via OEA, via ONU, mais recentemente, o Marco também esteve presente na União Europeia, também no Parlamento Europeu, né? A gente precisa mesmo que essas cortes internacionais comecem a cobrar do Brasil a responsabilidade de defender a democracia, a Constituição, as liberdades garantidas na Constituição, entre elas, que a principal é a primeira de todas, a liberdade de expressão, e também a dignidade da pessoa humana. Gritam tanto, mundo afora, via artistinha de Hollywood, ambientalistazinha de 17 anos, acionam toda a blogosfera aí, extremista de esquerda exterior, para falar sobre um monte de coisas do Brasil, mas na censura estão todos caladinhos, né? O Congresso americano está se pronunciando, está apontando. E o que eles fizeram no meio dessas quase 600 páginas? Divulgaram algumas
das incontáveis ordens ilegais, inconstitucionais, de abuso de autoridade claras de Alexandre de Moraes para o Twitter. Porque o Twitter foi convocado pelo Congresso americano e entregou os documentos. As ordens que ele recebia, ele repassou para os congressistas. E vamos lembrar, tem gente que não acompanha muito o funcionamento da República, né? Por que o parlamento... Quem é um parlamentar para ficar falando? Por que não a Polícia Federal, o FBI, né? Uma polícia investigando alguma coisa assim? Porque os parlamentos, e isso é um desenho no mundo democrático, né? Os parlamentos, eles têm a função, entre outras, além de fazer leis, além de aprovar decretos governamentais e coisas assim, eles têm a função de fiscalizar os demais poderes. Assim como o judiciário fiscaliza o executivo e o legislativo fiscaliza o executivo e o judiciário. E o nosso não está fazendo isso, né, Rodrigo Pacheco? Omisso, conivente. Não está fazendo isso. Que bom que o Congresso americano está fazendo. E por quê? Porque lá a liberdade de expressão é a emenda número 1. A Constituição dele só existe. Todos os outros direitos garantidos e também os deveres do cidadão estão listados depois da garantia primordial à liberdade de expressão, porque o povo americano, que é a democracia mais consolidada do mundo, entendeu quando desenhou sua Constituição que sem a liberdade para expressar o pensamento, para colocar para fora, via voz, via própria voz, o que você pensa, não existe mais nada. Não existe mais liberdade para trabalhar, não existe liberdade de culto, né? A liberdade religiosa que a gente tanto fala, não existe liberdade de ir e vir, não existe mais nada se você não puder expressar o que você pensa. Gostando ou não, concordando ou não. Então, nós que defendemos de fato a liberdade e, portanto, somos os reais defensores da democracia, ainda que acusados de sermos antidemocráticos, ainda que temos que ouvir toda a baboseira da extrema esquerda, o ódio, as vingançazinhas que eles executam, xingando a gente do que nós não somos, do que eles são, mas nós não, e que eles querem fazer uma confusãozinha aí nos militontos que seguem eles e fazer os outros acreditarem que somos nós que pregamos ataques à democracia, nós que somos os verdadeiros defensores das liberdades, não podemos nunca parar de falar. E a gente vem defendendo isso e acusando há muitos anos. E não podemos deixar que falem aqueles que pensam diferente de nós. É por isso que quando derrubaram contas do PCO, né, o Partido da Causa Operária, que prega umas aberrações aí, com as quais a gente jamais concordaria, nós dissemos que tem que falar, tem que ter o direito de falar, até para nos permitir o contraditório, para que nós possamos também vir a público e dizer, está errado isso que eles estão fazendo, e está errado por causa disso, disso, disso e disso. Apresentar os nossos argumentos. Eles não gostam de debate, eles calam. É o modus operandi da extrema esquerda. E o Alexandre de Moraes, que sei lá que corrente ideológica pertence, era tucano, já não sabemos mais, está parecendo um partidário do PCO agora. Alexandre de Moraes, pela liberdade ele não é. Pela democracia, também não. Porque quem é democrata de fato defende a liberdade de todos falarem. E de admitir também que são responsáveis pelo que falam. Né, Sleeping Giants? A Constituição brasileira não permite o anonimato. Então, quem se esconde atrás de bonequinho, não coloca no perfil o seu próprio nome. Tem gente que faz isso, que como assinante do jornal não tem coragem de colocar nome e sobrenome na assinatura do jornal. Por quê? Porque está entrando ali para disparar ódio para os demais assinantes. Não quer assumir o que está falando com seu próprio nome e sobrenome, porque não quer ser processado. Né? Então, quando a gente entra nesse contexto, a gente entende que há, sim, algumas brechas aí que precisam ser reguladas para que a gente não tenha que ficar eternamente vítima de Sleeping Giants, de o assinante que se diz aqui, sei lá, o cristão patriota 123, essas bobagens que eles colocam como apelidinho aí de internet e ficam nos acusando do que nós não somos. Bote a cara, a tapa, entre no debate público igual gente grande, como nós fazemos, assuma o que está falando e se alguém se sentir ofendido por algum motivo, que use da Constituição, do Código Penal e nos processe e vamos discutir na justiça, mas tem que haver justiça. Então, veja, a gente está sempre lutando pelo restabelecimento do Estado de Direito, pela defesa da nossa democracia. Quem ataca são eles, os censores, os tiranos e os que aplaudem censores e tiranos, que tem essa turma toda que aplaude aí, né? Extremista de esquerda, militonto, tá toda hora chamando Alexandre de Moraes de meu ídolo. É impressionante.
O Congresso americano não. O Congresso americano viu outras coisas em Alexandre de Moraes e está revelando para o mundo, o que é ótimo. Com certeza, Cris. E tudo isso que eles estão revelando, Serrão, a gente falava fora do ar aqui, é algo que a gente já vem falando há muito tempo na Gazeta do Povo, especialmente, e que você, Serrão, a Cris e o Marco viveram bastante nas últimas eleições. Antes de te chamar, Serrão, vou pedir para o Alisson colocar um print na tela aí, que é exatamente da matéria. Vocês viram até na nossa descrição do YouTube, mais de 150 vozes ali, caladas, mas são mais de 400 e fora todos os outros ali. É a matéria da Editoria de Vida e Cidadania, relatório da censura, mais de 400 atingidos. Entenda a dimensão do relatório com as decisões sigilosas de Moraes. Aí você tem ali The Attack on Free Speech Abroad and the Biden Administration Silence, The Case of Brasil, que seria ali o ataque à liberdade de expressão no exterior e o governo Biden, o caso do Brasil, se meu inglês estiver bom, viu, Marco? Mas é isso aí, Serrão, comente pra gente, por gentileza, uma boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. The book is on the table, como diria o pessoal do Cacete Planeta, saudoso programa de humor, que era muito legal, no tempo em que se podia exercer a liberdade de expressão plenamente para fazer humor no Brasil. Coisa muito mais grave do que a gente pode imaginar. O X do problema, o buraco do X é muito mais embaixo do que a gente possa imaginar. Vamos lá, vamos começar pelo básico, pelo fundamental. Uma das lições mais importantes que eu aprendi na minha vida é que a gente tem que viver o momento presente. Passado é muito importante você conhecê-lo para, principalmente, não repetir os erros adiante, nem no presente, nem no futuro. E ficar sonhando com um futuro que não vem pode gerar uma esquizofrenia que não vai te fazer bem. Viva o momento presente. O que está me assustando é que nossos representantes políticos, diante da mais grave crise institucional da nossa história, não estão conseguindo viver o momento presente. Está aqui. A solução é agora. Não tem que ser para depois. É agora, imediata. Imediata. O que está acontecendo? Esse ano é um ano eleitoral. Nós teremos eleições para escolher prefeitos e vereadores. De novo. A história se repete como farsa no Brasil. Parece que o Karl Marx é o nosso redator-chefe da história tupiniquim, né? Citando lá Hegel, que essa frase, na verdade, é um princípio de Hegel que o Marx deu uma afanadinha, né? E utilizou e ficou famoso na história. Mas a história se repete como farsa. Novamente, teremos o Tribunal Superior Eleitoral fazendo resoluções para a eleição desse ano. Já estão publicadas 12 resoluções, e no meio delas tem essas questões de não pode isso e não pode aquilo. Vou repetir. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral é inferior do que a capacidade que a gente tem de ter um código eleitoral efetivo para governar a eleição, vamos chamar assim. Então está tudo errado. Já vamos ter eleição novamente, começando pelo errado. Pergunta básica, o X do problema. O que os nossos congressistas, senadores e deputados estão fazendo agora para impedir que isso aconteça? Agora. Porque esse episódio do Twitter Files é apenas a repetição. A gente já sabe que vai ter a repetição, ou pode ter a repetição, do que aconteceu lá atrás e está sendo denunciado agora para o mundo. O Brasil virou uma vergonha internacional. Estamos denunciados para o mundo. O Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos é quem botou o dedo na nossa ferida. Isso é uma vergonha assustadora. Como é que a gente está lidando com isso? Estão lidando com normalidade. A maioria do parlamento está lidando com normalidade. A gente está vendo aí a gritaria dos parlamentares de oposição. Mas cadê o resto do parlamento? Cadê a maioria esmagadora do Senado? Cadê? Por que ninguém está falando nada? O problema não é individualizar um ministro. O problema é estrutural. O problema é o Tribunal Superior Eleitoral, que é composto por vários membros, 3 pelo menos, do Supremo Tribunal Federal. Então, o que está acontecendo? Qual foi a gravidade da denúncia? A gravidade da denúncia é que houve uma censura política na última eleição
comandada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a denúncia. Ela é verdadeira ou falsa? Pelos dados apresentados, há indicadores muito fortes de que ela é verdadeira. Essa história pode se repetir na eleição desse ano? Pode. O TSE já baixou 12 resoluções para cuidar da eleição. Qual foi o X do problema? Foi a resolução 23.714, que foi baixada. Essa daí é o horror. Ela foi baixada no meio da eleição presidencial passada, entre o primeiro turno e o segundo turno. Vamos chamar o VAR aqui. Como é que você pode mudar uma regra no meio ainda do jogo acontecendo? Por melhor que seja para melhorar essa regra. Isso é uma loucura do ponto de vista da segurança jurídica. E nós cometemos isso no Brasil. Aceitamos isso. Os políticos aceitaram isso. Os representantes do povo, que são os políticos, aceitaram isso. Houve censura na eleição. Censura, eu vou repetir, é inconstitucional. E quem disse que é inconstitucional? A Constituição. E quem ratificou que é inconstitucional? O Supremo Tribunal Federal, em várias decisões importantes. Então, é loucura, mas o que torna a coisa mais maluca ainda? Nossa Constituição de 88, aí vem de novo o problema estrutural, ela tem 250 artigos, 128 emendas, só que ela tem um problema que é seríssimo. Ela não tem, em nenhuma parte dela, está escrita qualquer sanção ou punição para quem não cumprir a Constituição. Parece piada isso, parece piada, mas não é piada, é sério. Não tem. Qual é a punição por não cumprir a Constituição? Não tem. Não tem. Não é clara essa punição. Então, mas o que nós vimos, e essa denúncia norte-americana, agora a denúncia norte-americana é Elon Musk, temos que agradecer ao dono do Twitter, Elon Musk, porque ele denunciou que o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro cometeu censura na eleição passada. O que os nossos políticos estão fazendo em relação a isso? Eu digo a maioria, a totalidade. Tinha que ser uma questão de totalidade. Não é meia dúzia, não é a oposição, é totalidade. É o político como representante do povo. O povo está PT da vida. Você olha as manifestações em redes sociais. Mas as redes sociais, alguém já disse, nós éramos muito felizes antes das redes sociais. Meu Deus do céu, ouvir um negócio desse tem que cantar a Noel Rosa, né? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Como é que alguém tem a coragem, no mundo de hoje, de abusar da inteligência das pessoas para falar uma bobagem dessa? É você defender a volta à Idade da Pedra, né? É a mesma turma que defende a Inquisição, né? Porque eles estão praticando hoje o que já foi no passado, a Inquisição, que tanto fez mal à humanidade. Então, está tudo errado, gente, pelo amor de Deus. O momento presente exige que nós cobramos dos políticos uma providência imediata. Não tem outra saída, o povo vai ter que ir para a rua. Ir para a rede social não está resolvendo, vai ter que ir para a rua, mas ir para a rua em pressão sem parar, sem medo. Porque se a gente não fizer a pressão de verdade, não vai haver mudança. A repressão vai aumentar ainda mais. No ritmo que está, o sistema de poder no Brasil, ele não está se ligando, está se lixando para o que está acontecendo. Isso está preocupando um ou outro, já fizeram as articulações, já foram conversar lá com o presidente da Câmara muito espertamente, né? Ele deve favores por causa do foro privilegiado, então ele já disse que não vai fazer nada, nenhuma medida do Congresso contra o Supremo. Mas ninguém está querendo nenhuma medida do Congresso contra o Supremo. Nós estamos querendo uma medida do Congresso a favor do Estado de Direito, a favor do direito pleno do representante do povo poder ser eleito com liberdade. E a eleição não pode acontecer sem liberdade. Não pode ter, se faltar liberdade de expressão na eleição, essa eleição já está espúria, já deveria ter sido anulada. E hoje, esse Twitter Files, ele coloca para a gente esse abismo.
a eleição passada foi completamente ilegítima no seu princípio fundamental de ter um pleito livre. Não tivemos um pleito livre, tivemos um pleito... É isso aí, pessoal. Chegou no ponto, né, que todos eles temiam isso. O relatório dos Estados Unidos ali, ao comprova Monark, foi censurado por criticar censura. A água bateu, né, pessoal? Estão contra a parede agora. O que o Elon Musk fez foi levar isso a todo mundo. A todo o mundo. Todo mundo está sabendo agora dessa censura aqui no Brasil, dessas exigências do ministro. O que ele fez foi o que o Senado não conseguiu fazer, né? Até porque não tem tanta influência igual ao Elon Musk. E agora está na mão tribunal americano. Isso faz ter mais repercussão ainda. Está na mão de um tribunal americano. Vamos ver qual será o próximo passo que eles vão fazer, né, revelando esses relatórios. E muitas pessoas que estavam paradas, muitas pessoas que estavam censuradas vão começar a falar, porque o medo está acabando, né, por parte deles. Esses que foram censurados hoje já não tem medo. O Elon Musk trouxe até essa liberdade de expressão para aquelas contas que estavam banidas, para esses jornalistas que estavam censurados. Então, assim, o cerco se fechou completamente. Qualquer coisinha que eles fizerem, qualquer busca e apreensão, é só reparar que as buscas e apreensão também da PF parou, né? Por um tempo, as buscas e apreensão deu uma pausa incrível, todo mês tinha uma busca e apreensão na residência do Bolsonaro, na residência dos filhos do Bolsonaro. Até essas buscas e apreensão acabaram por enquanto. Então, assim, claramente era uma perseguição, censura, e isso está sendo exposto cada vez mais para o mundo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o conteúdo para mais pessoas. E já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube, sempre nos informando e trazendo a notícia em primeira mão. E só lembrando, pessoal, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E lembrem-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Final do vídeo, pessoal. Agradeço pela companhia e mais tarde tem mais conteúdo aí trazendo mais repercussão sobre este relatório americano.